Vamos para o segundo vídeo sobre o processo de independência do Brasil. E para não perder o trono, né, diante da Revolução Liberal do Porto, né, os portugueses exigem, né, o retorno. Então Dom João VI retorna a Portugal e junto com ele leva o ouro, né, do Banco do Brasil, né? O banco criado por ele quando ele veio, né? E aí ele acaba levando o ouro, o nosso ouro aí, para Portugal. E deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Né? Então, as cortes de Lisboa pretendiam recolonizar o Brasil. Né? Então, Dom João retorna, né, com medo de perder o trono do Império Português. E o plano lá em Portugal é recolonizar o Brasil. E Dom Pedro, né, acaba ficando como príncipe regente. Então agora vamos ver como que ocorreu a independência política do Brasil. Então, no Brasil, as manifestações emancipatórias ganharam força. Radicais como Cipriano Barata, né, lá do Nordeste, e moderados, como José Bonifácio, que vai depois ser o braço direito de Dom Pedro I, se uniram para convencer Dom Pedro a permanecer no Rio de Janeiro. Então, aos poucos, a elite brasileira, radicais, conservadores, liberais, todos, eles começam a perceber que Portugal realmente quer recolonizar o Brasil e que isso é um retrocesso. É o fim da abertura, né, dos portos. Então, essas manifestações emancipatórias, assim como aconteceu na América Espanhola, ganham força. Né? E Dom Pedro é a figura centralizadora. Né? Então, Dom Pedro vai perceber que a elite está interessada na independência e ele pode ganhar com isso. Então, Dom Pedro de Alcântara passou a governar o Brasil com apenas 23 anos. A situação econômica brasileira era péssima. Então, Dom Pedro vai, na época, a São Paulo, né, resolver negócios, né, a província de São Paulo, vizinha do Rio de Janeiro. Segundo as más línguas, ele foi visitar a amante, né, a Domitila, a Marquesa de Santos. Mas o fato é que ele estava lá em São Paulo, aqui está o Museu do Ipiranga, né, às margens do rio Ipiranga, retornando para o Rio de Janeiro, e Portugal dá um ultimato para ele, né, que ele tem que retornar, que ele tem que retornar e obedecer às ordens de Portugal. E diante disso, ele vai proclamar a independência, né, do Brasil com apenas 23 anos. Só que a gente viu antes, né, Dom João levou toda a riqueza do Banco do Brasil e na época não havia um produto importante de exportação, né? O café não tinha surgido, a soja muito menos e o açúcar estava em baixa. Então, Dom João, ao regressar a Portugal, esvaziou os cofres públicos, apoderou-se da boa parte da riqueza nacional, e ao príncipe regente restaram dificuldades políticas a serem enfrentadas e os problemas causados por uma economia debilitada. Então, aqui uma sugestão de leitura. Quem quiser ler, né, este livro, né, 1822, que detalha essa independência do Brasil, né, com muita riqueza, né, os detalhes. Mas, dando um exemplo aí, né, um dos desafios políticos de Dom Pedro I era criar o país Brasil mesmo, né? Porque Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, ele conseguiu unir, mas o Nordeste, o Norte e até o Sul havia uma certa dificuldade, né? O Centro-Oeste era muito pouco povoado. Então, assim, a construir esse país foi quase que um milagre. Né? Como diz aqui na capa do livro, né? Como um homem sábio, o José Bonifácio, uma princesa triste, né? A Dona Leopoldina,
um mercenário, né, escocês, que vai lutar, né, porque vai haver uma guerra de independência, ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil. Né? Então, muitas dificuldades, falam-se até, né, que foi um milagre, né, nasceu o Brasil. Então aí nós temos o famoso Grito do Ipiranga, que é um quadro feito em 1888, muito depois da independência. Então ele, na verdade, ele é um fake news, né? Muita gente imagina assim a independência do Brasil e ela não foi assim, né? Não se viajava com cavalos, eram mulas. Ele estava lá às margens do rio Ipiranga porque estava com uma diarreia muito forte, né? E aí ele parou para se aliviar. E aí veio a mensagem de Portugal dando ultimato. E ele viajava com poucas pessoas, né? Não havia toda essa comitiva. Aquela casa ali não existia. Bem, o fato é que é uma fake news, muito bonita, né? Tá do tamanho de uma parede, né? Tá lá no Museu do Ipiranga. Mas é o imaginário, não é a verdade sobre a nossa independência.